Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um vídeo sobre a minha relação com a minha família disfuncional. O tema de hoje é lugar de fala. Onde eu devo falar? Existe lugar de fala em uma família disfuncional? Bom, eu vou falar da minha família, né? Vou enumerar uns itens aqui, né? Como na minha funcionava e muitas vezes ainda funciona. A comunicação em minha família. Falava batendo objetos, gritando, batendo porta. Fala-se em silêncio. Não diz, não se expressa de verdade. Fala-se por omissão, negligência e abandono. Não diz o que quer. É isso. A comunicação deficiente, você tem que adivinhar uma cara feia, você tem que adivinhar o tom da voz, se tá, o que realmente a pessoa está querendo dizer. Não diz o que quer. A pessoa repreende, sufoca, cala, intimida, controla. Esse controle é o que vai ser dito e sentido. Você passa a vida tentando sufocar o que você sente, porque o mais importante é o que a outra pessoa sente. Essa comunicação eu aprendi ao longo da vida, foi uma comunicação violenta. E eu tive que, ao longo do meu tempo, tentar ao máximo desconstruir, e ao mesmo tempo eu fico vendo se eu não estou com uma comunicação abusiva. Porque eu tenho dificuldade de entender aonde eu estou sendo grosseira, aonde eu estou usando meu tom, minha gíria, o meu estilo de falar. Ou uma fala também uma fala que acontece muito é de muitas promessas que não são cumpridas. As promessas, na minha percepção, são uma forma de controle. Um dia vai acontecer, um dia isso vai melhorar, um dia vai ser muito melhor. O tom de voz, a respiração, o olhar intimidador é um padrão. Coerção, segredo, pacto de silêncio. Existe o pacto de silêncio, onde todos já percebem que não está legal, mas o pacto de silêncio, todos aprenderam que é qual a hora de calar, porque o outro tem que se expandir. Naturalização, que as coisas são como são, pois sempre foram assim. Engole o choro, cala a boca, já sei o que você vai falar. Não precisa dizer nada, não quero ouvir tua voz. Um dia a gente faz, depois a gente resolve isso. Isso ao longo dos anos foi me fazendo desistir de falar, perguntar, questionar. Eu fui me calando, dia após dia. Eu comecei a ficar cada vez mais calada e ter uma sensação de que apenas o som da minha voz, o começo de uma sílaba já era uma ofensa para quem estava perto. Também não importava eu falar porque não estava sendo ouvida. E eu me calava, mas mesmo assim ninguém percebia porque eram outras vozes saindo e alguém querendo se esconder cada vez mais. Fazer esse canal está sendo um desafio para mim. Ter coragem de me expor e de falar palavras que nunca foram ditas. Porque quanto menos você diz, menos as pessoas, menos esse ambiente vai ser necessário, passar por uma reflexão. Quanto menos for sinalizado o que está incomodando. Usar minha imagem e minha voz para falar, dizer, me expressar, nem mesmo eu acredito, sempre fui uma sombra no canto, sim, eu sempre fui uma sombra de mim mesma, guardando naquele quartinho escuro as coisas que não estavam legais para mim. Só que um dia eu resolvi abrir esse quarto e fazer essa faxina. Se expressar na minha família disfuncional era um privilégio de adultos. Quem tinha rugas e cabelos brancos eram as pessoas com autoridade para falar. Só que eu já estava ficando com esse requisito e comecei percebendo que eu ainda não estava autorizada a me expressar, ter minha própria opinião. E aí eu um dia resolvi mudar e começar a falar. Comecei falando com ações, mudando minhas atitudes para hoje conseguir estar aqui, exercitando a palavra falada. Com uma luz, microfone, acessórios de informática, um computador, falando ao vento, talvez ninguém nem vai ver esse vídeo, mas pelo menos as palavras saíram, não ficaram e nem ficarão mais sufocadas. É isso. Um dos maiores desafios numa família disfuncional, na minha pelo menos, é a questão da fala. Coisas pequenas são transformadas em coisas gigantes e coisas gigantes não são faladas, são colocadas embaixo do tapete, é feito pacto de silêncio. O pacto de silêncio
É como se todo mundo já percebesse o gatilho, as ações que é para todo mundo se calar e fingir que não está vendo. E isso vai atravessando o tempo, gerações, só que chega um tempo que não funciona mais, porque vão chegando outras pessoas, vai acontecendo uma dinâmica, as pessoas vão envelhecendo e, como eu falei no início sobre o lugar de fala, são os mais velhos, são os homens, são as mulheres mais velhas, são as mulheres mais jovens, são as que já tiveram filho. O que que dá autoridade? O que que é o lugar de fala? Por que que as pessoas, elas gostam tanto de falar e não gostam de ouvir? Será que eu também ouvia? Será que eu prestava atenção no que estava acontecendo de verdade? Ou eu só queria ser ouvida? Eu estava sendo egoísta também? Então, assim, eu me questiono todos os dias se eu me transformei numa pessoa abusiva, se a minha fala é intimidadora, se meu olhar, paralisa, se eu estou sendo, negligente com as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas. E aí eu faço um processo em mim mesma, eu busco, eu leio, eu estudo, porque tudo vai ficando na gente. Se a gente aprende boas maneiras ao longo da nossa vida na nossa família, como comer, como sentar, como se relacionar, a gente aprende coisas ruins também. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque principalmente eu que sou mãe, né? No caso, meu filho acabou de fazer 18 anos. E ao longo da vida, eu tive que fazer uma desconstrução de tudo, assim, tipo assim: "Ah, sempre foi assim, é assim mesmo". Criança, no nosso tempo que a gente está vivendo, infelizmente, está tendo uma inversão muito grande de criança ter poder decidir, né, que não é sobre isso. Principalmente quando a gente vem de uma família disfuncional e abusiva, eu acho que é bem complicado pelo mundo que a gente quer se apresenta, como se qualquer caminho que a gente fizer, a gente está sendo demais, e não é. Quem passou por abuso, intimidação, eu não sei se eu posso falar: "Ah, eu fui uma criança dos anos 80, uma adolescente dos anos 90, que antigamente era assim". Não, eu vejo que tem uma repetição de padrão, tem pessoas com menos idade que eu que acreditam nesse formato na criação dos filhos, que é uma coisa que eu não acredito. Que acredita que o relacionamento entre casal tem que ser tóxico, eu não acredito. Que acredita que o filho tem que ficar ali entre o casal e salvar casamento de pai e de mãe, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tenho que jogar meu lixo quando eu estou chateada com meu marido no meu filho. Eu não acredito que meu filho tem que parar a vida dele para viver a minha. Eu não acredito que quando meu filho chega da escola, eu tenho que estar caída em cima da cama, deprimida e esperando ele me salvar. Eu não acredito em nada disso. Então, eu faço uma busca todos os dias sobre entender qual é o lugar de fala na minha família disfuncional. Será que realmente temos lugar de fala? Será que nossas opiniões realmente importam? E como é a questão da família extensa, por que que ainda me preocupar tanto com isso? Se eu sou uma pessoa adulta e posso fazer minhas próprias escolhas, e essas escolhas estão assim, para falar a verdade, elas estão em todos os setores da minha vida, profissional, político, econômico, lugar que eu quero morar, onde eu quero viver, onde eu quero envelhecer, entendeu? Mas só que não adianta falar. Porque as pessoas, elas parece que elas mesmas, elas precisam de chega uma hora na vida que elas querem uma muleta para a vida delas, porque elas não querem ultrapassar o tempo. Ou elas querem que outras regridam voltem ao tempo para viver a vida delas, elas, assim, atrapalham a vida da pessoa evoluir para elas não ter que fazer a mudança delas, em resumo. Eu acho que é muito isso. Então, assim, não existe uma comunicação quando você quer falar uma coisa séria, assim: "Olha, eu não estou mais gostando disso, eu quero assim". E a cada dia eu entendo que não existe, não tem como eu fazer essa fala mais na minha família, eu só posso seguir daqui para frente. Porque a parte de ser intimidada, ser colocada para fazer o que eu não quero, eu já estou superando bastante, mas é um passo de cada vez, porque quando eu vejo eu estou no emaranhado de coisas que eu não quero. É bem difícil. Por quê? Eu lido com a minha culpa: "Ah, eu tô sendo demais, eu tô", não, mas não é isso, não,
uma coisa muito importante que eu estou aprendendo sobre amar as pessoas, mas não gostar delas todos os dias. E às vezes o amar faz a gente desejar coisas boas, pedir que Deus tome conta, acreditar que vai dar tudo certo, mas não significa que eu quero estar com as pessoas todos os dias, até mesmo porque eu penso que eu tenho uma bateria social bem difícil, eu fico cansada, eu fico fatigada, às vezes, de interagir muito, eu fico às vezes eu preciso me recompor e às vezes você tem que ficar rindo, 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 fica até com cãibra no rosto. Então eu preciso, assim, às vezes, assim: "Não, não quero ser tão legal, eu não sou tão legal". E é tão legal descobrir que a gente não é tão legal, isso é muito bom. A gente não é tão legal, a gente quando tá assim, igual eu tô aqui sozinha aqui agora, nesse lugar gravando, eu olho assim: "Gente, eu não sou tão legal, eu gosto de estar aqui". Eu deixei de ir fui convidada para uma coisa, um evento, e eu preferi estar aqui, nesse momento. Eu queria estar comigo, eu não planejei aquele momento fora daqui, eu planejei isso aqui, e eu tô aqui me respeitando. E é isso, a questão da comunicação sempre foi uma bem complicado, porque a comunicação sempre foi, pelo que eu percebia, mais para soltar aquela emoção que estava dentro da pessoa, do que realmente para ter uma interação, uma comunicação: "Ó, não quero isso, vamos fazer isso, vamos para lá, vamos fazer desse jeito". Não, a comunicação gritando, jogando, externando, o tom da voz intimidando, e isso me causou, assim, distanciamentos terríveis, e eu me trabalho todos os dias para ainda interagir em alguns ambientes que eu não me sinto tão à vontade. É isso, obrigada por assistir.